Pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio, eu sou professor de História do Colégio Militar do Recife e na aula de hoje nós vamos encerrar os nossos estudos sobre a Revolução Industrial. Então, sem mais demoras, passemos à nossa apresentação. Nós vamos iniciar brevemente relembrando a aula anterior, onde nós estudamos as marcas da primeira Revolução Industrial. Então, resumindo, a primeira Revolução Industrial foi o espaço, trouxe a existência da fábrica, a grande novidade desse momento dessa revolução econômica. A fábrica, ela não é só uma construção, né, como nós vimos, ela é um novo espaço econômico, porque é um novo espaço de produção, ela ocupou o lugar da velha produção doméstica e artesanal, ela é um novo espaço social, porque a fábrica vai ser o atrativo, vai ser um catalisador do surgimento de cidades, de vilas operárias, o grande fluxo de pessoas, o grande número de trabalhadores, de pessoas que vivem nela e em torno dela. Isso provoca uma dinâmica social nova, desconhecida até então na história humana, e um novo espaço político, porque a fábrica gera as novas classes sociais que serão protagonistas dos fatos políticos do século XIX em diante, em particular o operariado e a burguesia, né, os trabalhadores e a burguesia. Essa primeira Revolução Industrial também você tem sua grande síntese nas ferrovias, na tecelagem e na máquina a vapor. São essas criações ou inovações que dão a largada para as grandes transformações na indústria. Interessante que na primeira Revolução Industrial a gente tem talvez invenções sobre as quais a gente não pense muito como impactantes, mas elas são basicamente a máquina a vapor e os teares, e depois a locomotiva. Essas grandes invenções, elas são carro-chefe das mudanças que ocorrerão em todos os demais setores da economia. A Inglaterra, ela também constrói uma rede de canais e de transportes entre as pequenas regiões, que vai dar um impulso muito grande à engenharia e ao papel dos engenheiros nesse novo processo econômico e social. Sob o ponto de vista dos trabalhadores, dos operários, a Revolução Industrial traz uma novidade, que é a desestabilização do velho mundo, dos camponês, do trabalhador dos campos. E essa desestabilização vem tanto pelos novos papéis que o trabalhador ocupa, como pela desorganização, pelo caos social das grandes cidades que surgem aceleradamente e num espaço muito rápido. A crise e a falta de infraestrutura, a violência, a marginalização, ela foi desde cedo alvo de críticas sociais muito intensas, a princípio pela literatura. É pela literatura que a gente tem o primeiro retrato das consequências sociais da desordem provocada pela primeira Revolução Industrial. Do ponto de vista dos movimentos dos trabalhadores, a primeira Revolução Industrial teve o ludismo, o movimento dos que simplesmente invadiam as fábricas para quebrar as máquinas, né? Uma reação quase que instintiva, e o cartismo, que é um movimento já da década de 30, do século XIX, 1830, quando
operários reivindicam o direito de voto e reformas na lei eleitoral inglesa. A parte disso, as cidades crescem bastante, muitas delas são chamadas de cidades do algodão, por conta da atividade econômica, e os navios e ferrovias se tornam cada vez maiores e mais rápidos, né? Transportando um volume maior de cargas, o que reduz o custo da produção. Enquanto tudo isso acontece na Europa na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra na primeira Revolução Industrial, perdão, a Europa está prestes a se conflagrar em 1780, com a França já apresentando seus primeiros sintomas de que alguma coisa não vai bem, e acabará resultando na Revolução Francesa em 1789. Então, a primeira Revolução Industrial trouxe todo esse conjunto de transformações, ao mesmo tempo que o continente europeu, de certo modo, vai passar a trabalhar, a absorver algumas dessas inovações na indústria, só a partir dos anos 20, 30, e aí é o que nós vamos ver na aula de hoje, que se tratando da segunda Revolução Industrial. Essa segunda Revolução Industrial é marcada pelo desenvolvimento, por volta dos anos 50, 1850, da siderurgia, que é o trabalho com aço e com o ferro, um trabalho mais sofisticado com ferro, e a invenção do aço. O desenvolvimento da petroquímica, muito importante. A segunda Revolução Industrial também tem o seu símbolo, né? O símbolo da segunda Revolução Industrial é o carro, é o automóvel, e a petroquímica é fundamental para isso, né? Porque o automóvel funciona com o motor a explosão, motor de combustão interna. O crescimento demográfico continua de modo intenso, não vai desacelerar mais, pelo menos até os anos 60 do século XX. Né? A segunda Revolução Industrial é muito mais intensa em termos de invenções: telégrafo, telefone, automóvel, avião, fotografia, cinema, e todas essas invenções que marcaram profundamente a sociedade do século XX e estão no nosso imaginário como símbolo de modernidade. Todas elas criam, ao mesmo tempo que ocorrem essas invenções, a possibilidade de que cada uma delas seja reproduzida em larga escala, cria também o que a gente chama de cultura de massas. Então, por exemplo, a edição de livros, a fotografia, o cinema, a música, tudo isso agora vai se transformar numa mercadoria como nunca antes haviam sido. Somente o livro, um pouquinho, mas agora a sua escala de valores vai aumentar infinitamente. E a gente tem a constituição de um mercado de cultura voltado e ligado às grandes massas, mas não só isso, a própria cultura se massifica, se uniformiza. A gente vai conversar sobre isso ainda. Também essa segunda revolução industrial tem como marca a produção em série, né? Caracterizada pelo Ford, pelo Fordismo, pela especialização e pela fábrica com a esteira de produção, cujo grande símbolo são os automóveis que saem da fábrica do Henry Ford. Então, no primeiro momento, vamos pensar como se deu essa onda de expansão da Revolução Industrial. Né? O primeiro ciclo da Revolução foi a Inglaterra, tá certo? Já a partir de 1840, essa Revolução ela sai da Inglaterra e chega entre 1840 e 1850 aqui no norte da Europa, região norte da França, um pouco da Alemanha. Depois ela se espalha ainda pela França, um pouco pela Espanha, muito pouco pela Espanha, algumas regiões de tecido, alguma coisa assim, a metalurgia. 1870, 1880 ela chega até a Rússia. Isso não significa que todas essas áreas se tornam industriais, mas algumas cidades, alguns lugares. Basicamente, ao final
de 1800, nós temos a Inglaterra, claro, continua super industrializada, uma parte da França importante, a Alemanha é o outro grande país mais industrializado que vai ter. A Alemanha se unifica em 1870, é criada como país em 1870. É importante que você está nos ouvindo se lembre disso. Até 1870, a Alemanha era um conjunto de reinos separados, de língua, que compartilhavam de uma cultura mais ou menos comum. A partir de 1870, existe um país chamado Alemanha. A unificação da Alemanha acelerou o processo de revolução industrial dentro da Alemanha. E em 1900, a indústria alemã já é maior do que a indústria inglesa. Disso resultará a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é basicamente uma guerra entre a Alemanha e a Inglaterra. Né? O envolvimento das outras nações vai ser muito intenso, mas ela começa como uma guerra entre a Alemanha e a Inglaterra. Então, fora daqui desse eixo europeu, nós teremos duas outras regiões que viverão esse processo da Revolução Industrial. O primeiro deles, os Estados Unidos. O segundo deles, o Japão, pela mão dos Estados Unidos. O Japão era um país que permanecia fechado, como a China o tinha feito, e em 1853, aproximadamente, a Marinha dos Estados Unidos, os navios mercantes americanos, a Marinha, eles chegam nos portos japoneses e forçam uma série de tratados e acordos comerciais integrando o Japão ao mundo, a esse mundo que está se modernizando rapidamente, do ponto de vista econômico. Essa integração do Japão, a partir de 1850, sob a batuta dos Estados Unidos, ela foi feita com a forte transferência de tecnologia. E o Japão passou por um processo de industrialização chamado de Revolução Meiji. Você estuda isso posteriormente, mas já vai lembrando, já vai ouvindo isso agora. E o Japão é uma das regiões fora da Europa que vai viver a segunda Revolução Industrial. Já entra na Revolução pela segunda Revolução Industrial. A outra região, como falamos, foi a América do Norte, os Estados Unidos. A expansão da indústria nos Estados Unidos se deu de forma bastante intensa a partir do norte, como já era esperado, que era a região mais desenvolvida, mas depois essas atividades industriais de todos os tipos se espalham pela América. E principalmente a partir de 1850, 60, a decisão de levar a população para o oeste americano gerou e criou enormes oportunidades de negócios para as empresas, os empresários, os indivíduos, as pessoas nos Estados Unidos. Claro que é o preço do massacre das populações indígenas que haviam no interior, a redução dessas populações, as reservas aos que sobreviveram, tudinho. Mas a expansão do capital foi muito intensa nesse momento na América do Norte. Aqui tem dois mapinhas que vão mostrar isso para a gente, um mapa com alguma distribuição industrial no norte e nordeste da América, a rede de estradas de ferro que se constituiu no interior dos Estados Unidos, e no Japão, igualmente, a rede de estradas de ferro que conectou todos os lugares da ilha. É importante a gente lembrar que o Brasil não viveu a segunda Revolução Industrial. Nós tivemos apenas, no século XIX, um pouco da expansão ferroviária, muito tímida, para o que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve todo o seu território integrado. Nada parecido com isso aqui aconteceu no Brasil. Somente, talvez, um pouco o interior de São Paulo. E nós viveremos a segunda Revolução Industrial somente para valer a partir da década de 30 do século XX,
partir de 1930, com a ascensão ao governo de Vargas e as políticas de industrialização que surgiram a partir de então. O petróleo e a eletricidade são as grandes marcas descobertas dessa segunda revolução industrial. E isso faz por isso que os cientistas, os historiadores, economistas não têm dúvida de demarcar que as transformações que ocorrem na indústria por volta de 1850, elas constituem outro ciclo de revolução industrial. Enquanto no primeiro ciclo, você lembra comigo? No primeiro ciclo estava marcado no lugar do petróleo como fonte de energia. No primeiro ciclo nós tínhamos o carvão e o ferro. A eletricidade não. A eletricidade só na segunda metade do século XX. A eletricidade é descoberta por volta de 1800, mas o seu uso comercial só se dá a partir de 1860 a 1870. Então, o petróleo e o automóvel indicam claramente que nós estamos noutro momento da Revolução Industrial. E a eletricidade e todas as suas possibilidades, né? Inclusive possibilidades comerciais, porque a partir do momento em que você leva luz elétrica, você leva energia elétrica para uma região, a quantidade de negócios que surgem a partir daí é basicamente infinita. Não só a quantidade de negócios, mas o potencial econômico. Por exemplo, se uma região é agrícola, agrária, distante, numa região ainda pouco ocupada, você leva a rede de energia elétrica, pode-se utilizar bombas para canalizar a água de um rio, para acumular em outra região, para fazer irrigação, dinamizar a agricultura que exista nessa área. Então, as possibilidades são infinitas, certo? Tem 2 filmes que eu recomendo para vocês. O primeiro se chama A Batalha das Correntes, um filme recente que trata do choque entre Edison, o Tesla e o outro grande inventor da época, que discutiam se cada um tinha um projeto de corrente elétrica para vender para o governo e para as empresas, a corrente alternada ou a corrente contínua, e havia um grande debate para saber qual das duas era mais segura, a mais economicamente viável, e isso foi uma discussão na expressão de brincadeira até que a gente usa, uma batalha épica para a definição de qual das duas seriam o padrão de energia elétrica a ser utilizado. O outro filme é o Sangue Negro. Sangue Negro é um filme que trata sobre o petróleo nos Estados Unidos. O Daniel Day-Lewis faz o papel de um comerciante, de um explorador, de um comerciante e depois explorador de petróleo, que vive pelo interior da América e que em 2 gerações se torna o maior empresário do setor petrolífero nos Estados Unidos. Então é um filme extraordinário, um filme histórico. O personagem do Day-Lewis não existiu de verdade, mas ele poderia sim ter existido. As coisas que passam no filme são romanceadas, mas factíveis. Quer dizer, só são romances porque são obra da criação, mas elas são perfeitamente possíveis de terem acontecido. Foi do jeitinho que está no filme que a indústria petrolífera no interior dos Estados Unidos ela se desenvolveu. Então, petróleo e a eletricidade é a grande marca da segunda revolução industrial. Agora a gente fala de uma coisa muito importante, que é o Fordismo, né? Assunto de inúmeras perguntas quando a gente tem aula de revisão, tudo.
Uma aguinha. Fordismo, que também muitas vezes é associado com o nome de Fordismo Taylorismo, né? Por conta do cientista administrador de empresas e também foi operário, o Taylor. O Fordismo ele está baseado na linha de produção, na esteira de produção, para que possa se obter um produto com rapidez, eficiência e em grande quantidade, com custos muito baixos. Então, a grande marca do Fordismo é a especialização do trabalho. É a existência de uma esteira de produção. Ao redor dessa esteira de produção, as tarefas de fabricação do automóvel, do carro, seja lá do que for, essas tarefas são distribuídas ao redor da esteira de produção. Cada trabalhador se especializa numa única coisa, apertar um parafuso, fazer uma costura de um banco, encaixar uma porta e assim por diante. E aí, essa especialização, por um lado, diminui a possibilidade de erro, porque você fica especialista em apertar aquela porca, encaixar aquela porta, costurar aquele banco. Isso diminui a possibilidade do erro, reduz o custo, porque você aprende a fazer bem aquela coisa, aquilo ali é feito em grande quantidade e a produção de escala reduz o custo. Ao mesmo tempo, a existência da esteira de produção, que é a esteira em torno da qual o objeto fabricado vai caminhando, né, vai andando, vai sendo movimentado, a esteira de produção dá o ritmo do trabalho. Então, se por um acaso a fábrica precisar reduzir a produção, você reduz a velocidade da esteira. Se você precisar aumentar a produção, você aumenta a velocidade da esteira, tá certo? Sobre o Fordismo, quem produziu uma das obras primas que apresentam esse setor, essa coisa, né, a fábrica moderna para a sociedade, para a nossa sociedade, foi Chaplin, com o filme Tempos Modernos, filmado em 1936. Né? Tempos Modernos, ele tem uma aqui eu separei aqui para nós vermos uma cena que é clássica de Tempos Modernos e que a gente não pode passar por uma aula de Revolução Industrial sem que a tenhamos visto, né? Essa cena está aos 14 minutos de filme. Essa cena está aos 14 minutos de filme e ela é o gerente dá ordem para acelerar a esteira de produção. Chaplin o operário que Chaplin representa vai perdendo o ritmo, né, e precisa de que o gerente lhe incentive a acompanhar o ritmo dos demais colegas. Aí tem uma horinha, né, que ele está louco. E aí e essa é a cena clássica. Chaplin é engolido pelas engrenagens da máquina. O curioso aí nessa cena é que Chaplin fez isso desse jeito mesmo, tá? Pronto, a partir daqui ele também já fica meio biruta, né? Pronto, então eu recomendo fortemente que vocês possam assistir o filme
inteiro. Eu vou deixar o link do filme no YouTube aqui na nossa aula, e você possa vê-lo inteiro. É um filme que serve como roteiro, né, como repertório cultural, né, que é a grande expressão que se usa hoje por conta do Enem, para a história, para a sociologia, para a redação, geografia, tudo isso. Então, a esteira de produção, tá certo? A especialização do trabalho, a redução do custo, tudo isso forma o Fordismo, Taylorismo. Henry Ford, era o proprietário da fábrica. Taylorismo vem de Taylor, que é um cientista da administração que estuda e escreve muito sobre como administrar o espaço interno da fábrica com vistas a uma melhor eficácia e eficiência da produção. Tranquilo? Vamos adiante. Nós estamos também no período de novas invenções. Não é? A segunda Revolução Industrial é um período intenso de novas invenções. O telégrafo, que conecta o planeta inteiro, que conecta o mundo, o telefone, a fotografia, tá certo? Essa imagem que está aí desbotada um pouco aqui no alto da página, ela é a primeira fotografia tirada, ela é uma fotografia de um balcão, né, do alto de um prédio. Aqui é a primeira fotografia que registra uma pessoa, um ser humano, ele está aqui nesse cantinho daqui, né, dessa larga avenida aqui, isso aqui. Então, o fonógrafo, e aí cada uma dessas coisas aqui é responsável, no conjunto, pela criação do que a gente chama de cultura de massas. Né? Por que cultura de massas? Porque, a partir, por exemplo, da junção que a gente faz da fotografia com o som, cria-se o cinema. O cinema, você deve ficar esperto, o cinema é a imagem em movimento. A imagem em movimento, ela é feita por conta de uma sequência de fotografias passada muito rapidamente. Então, a partir daí, a partir da criação do cinema, você tem o surgimento do ator de sucesso, do ator visto por milhões de pessoas. A partir do aparecimento do fonógrafo, a música se torna um objeto comercial. A gente não costuma pensar muito nisso, mas veja só, antes do fonógrafo e da possibilidade de você gravar LPs e coisa desse tipo, a música só podia ser consumida dentro de um teatro, ao vivo. Quando você inventa o fonógrafo, quando você inventa um equipamento que registra, grava o som, e você pode reproduzi-lo no outro canto, você cria uma classe nova de sujeitos culturais, que é o artista, o músico, que vai poder viver daquilo dali, que vai poder ganhar dinheiro com aquilo dali. A pessoa grava um disco e agora ele pode comercializar a sua voz, porque a sua voz se torna portátil. Você pode andar com aquela voz até o extremo do dia de hoje, que você possa acessar essa música de qualquer lugar a partir de um aparelho celular, a partir de um aplicativo. Então, a origem de tudo isso é essa segunda revolução industrial. Como nós falamos de invenções, e a gente está sempre fazendo essa ponte entre o passado e o presente, eu trouxe para nós vermos aqui também essa imagem, essa fotografia, que é muito interessante. Ela é tomada no dia 17 de maio, poucos dias depois da abolição da escravidão no Brasil, e numa missa exatamente para celebrar esse acontecimento. Nela, nós temos a Princesa Isabel, Dom Pedro II, Machado de Assis e uma infinidade de outros personagens. Essa fotografia você pode encontrar com muita facilidade na internet, você pesquisa missa campal, e você, inclusive, tem no site acho que é do Instituto Moreira Salles, eles fizeram aqui os bonequinhos com a numeração, identificando
a maior parte dos personagens que estão aí presentes. Então, a fotografia era uma das paixões de Dom Pedro II, como as outras invenções também. Para quem não sabe, Pedro II conversou com Edison, usou o telefone muito próximo da sua invenção, tudinho, durante uma exposição de uma feira internacional que o imperador visitou, e ele gostava muito desse negócio de ciência e tal. Enfim, o processo de urbanização ele é muito intenso e continua se acelerando a partir da segunda Revolução Industrial. Não reduz mais, não diminui mais. Então, aqui a gente tem um quadro com algumas grandes cidades europeias, né? Berlim, ela passa entre 1800, vamos acompanhar esse crescimento entre 1800 e 1900, né? De 170 mil habitantes para 1 milhão e 800 mil. A Londres de 1 milhão em 1800 para 6 milhões e 700 em 1900. Hoje tem 13. A Madrid de 180 mil para 540 mil. Moscou de 250 para 1 milhão e 100. Paris, 550 para 3 milhões e 300, e assim por diante. Então, a urbanização é um dado que veio para não mais retornar. Uma transformação definitiva provocada pela Revolução Industrial. Esse gráfico aqui, se você pode dar uma pausa no vídeo para olhar devagarinho os números, ele mostra, no primeiro, a população rural e urbana nos Estados Unidos entre 1860 e 1920. Então, para os Estados Unidos inteiro, como era o comportamento, a distribuição de população rural e urbana entre 1860 e 1920. Você vê que a rural rural e urbana era 25 rural e 6 urbana em 1860. Em 1920 é 51 rural e 54 urbana. Um crescimento muito grande e, ao mesmo tempo, o rural já ultrapassou o urbano. No segundo gráfico, você tem a população das maiores cidades nos Estados Unidos, entre 1880 e 1900. Então, o número bruto da população das cidades. Isso aqui indica o crescimento populacional e aqui o crescimento da área da cidade especificamente. Aqui também um mapinha com as maiores áreas urbanas do mundo, cidades com maior população. O Brasil participa disso com, pelo menos, Rio de Janeiro e São Paulo até o presente momento. Tá certo? Então, a urbanização é um dado importantíssimo dessa segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial consolida também um movimento que já vinha acontecendo desde a expansão marítima, que é o deslocamento do eixo econômico do planeta do Oriente para o Ocidente. Então, o grande lugar econômico do mundo até 1500, que era o comércio com as especiarias com a Ásia, agora esse eixo econômico vai ficar entre a Europa e os Estados Unidos. Então, esse gráfico aqui, publicado pela The Economist, uma revista britânica, ícone do liberalismo econômico, mostra, aqui tem alguns grandes países, China, Índia, Japão, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Inglaterra. Acompanhe, vamos ver a China, né? A China é esse vermelhinho aqui, terra. Então, no ano 1, no ano 1000, 1500, veja como a economia da China e da Índia eram importantes aqui nessa época, no ano 1, que da era cristã. A Europa, em plena Idade Média, no ano 1000, e a grande economia do mundo é China e Índia. As outras, aqui a França, a Alemanha, Itália, que correspondem a um pedaço, a uma fração muito pequena. China e Índia continuam, né, o laranjinha com esse terra aqui, numa porcentagem muito grande, mas a partir da Revolução Industrial, 1870, isso passa por um encolhimento constante, inclusive porque China e Índia foram conquistados pela Inglaterra, né, politicamente. Só readquiriram suas independências a partir de 1946, a Índia em 1946, a China em 1949. Então, e agora você tem de novo um crescimento dessas duas regiões, China e Índia, o aparecimento dos Estados Unidos aqui, né,
em 1820 e o crescimento constante da América. Enfim, a Revolução Industrial provoca um deslocamento do eixo de economia do mundo, do Oriente para o Ocidente. Uma coisa extremamente importante que vai acontecer também é a Revolução Industrial tem um impacto sob o ponto de vista cultural, quase filosófico, sobre a percepção do tempo que nós temos. Não é? Na Idade Média, esse tempo era um tempo lento, muito religioso, controlado pela igreja. Essa imagem que aparece aqui anterior é a imagem do livro das horas, um livro de rezas, de orações, cujas orações escritas no livro acompanhavam um dado ritmo para que você pudesse acompanhar as horas do dia ou da noite. Por isso tem esse nome de livro das horas. Aqui ao lado você tem a imagem dos sinos, né? Os sinos tocavam o ritmo e davam o ritmo das horas do dia, as terças, as quartas, as nonas, eram os nomes dados às horas, à medida que elas iam passando. Uma imagem da Catedral de Notre Dame, né? uma belíssima, extraordinária catedral medieval, e cujo sino dá o ritmo do tempo. Não existe relógio de pulso, não existe o relógio interno dentro de casas, não existem. O relógio de parede é uma invenção já, pelo menos, do Renascimento. Então, o tempo medieval é muito lento, muito controlado pela igreja. Como a gente falou de Notre Dame, a gente não podia deixar de ter aqui presente o nosso corcundinha de Notre Dame, né? na imagem que ficou conhecida aqui com a Disney, tá certo? Com a Revolução Industrial, esse tempo moderno é outro. Ele é dado pelo tempo da fábrica. Não é? O apito da fábrica regula a vida social. Eu coloquei aqui uma imagem da fábrica Tacaruna, aqui muito conhecida entre Recife e Olinda, fica na fronteira das duas cidades, e o relógio da fábrica. A fábrica não tem apenas esse relógio de enfeite, ela possuía também, a Tacaruna era uma fábrica de tecidos, para os jovens de hoje e que não saibam, certo? Era uma das maiores fábricas de tecidos do Brasil. Então, as fábricas, elas possuíam apitos grandes, e esses apitos, os moradores residem próximos à fábrica, e o apito da fábrica chama para o trabalho. Normalmente são dados 2 ou 3 apitos, né? Um faltando 30 minutos para o horário do início do expediente, um faltando 15 minutos, e o outro que marca o início do expediente, quando todos os empregados, os trabalhadores, devem já estar dentro da fábrica. Como todo mundo mora próximo, esses apitos servem como uma boa regulação. No primeiro apito, o sujeito já vai se preparando, vai terminando de ajeitar a roupa, se ajeita, trocar de roupa. Se tiver ainda começando uma alimentação, ele pode dar uma acelerada ou deixar para lá, se for o caso. 15 minutos ele dá uma carreira, sai de casa. Né? Porque as fábricas possuíam muitas vezes as vilas operárias próximas a elas. Então, e finalmente, a hora em que o expediente de fato começa e que o operário precisa estar dentro dela. Essa segunda imagem é de um lugar que talvez não seja de reconhecimento rápido de vocês, mas um lugar que vai ser a casa de vários dos alunos que assistem aí as nossas aulas, né? É o relógio da torre da Faculdade de Direito do Recife. Então, o prédio atual da Faculdade de Direito, ele é uma construção neoclássica do início do século XX. E na torre da faculdade tem um grande relógio. Ela não tem apito, mas ele tem um relógio indicando ainda esse tempo público, né, controlado pelos grandes prédios públicos no início do século XX. O relógio de pulso é uma invenção, essa invenção da Revolução Industrial que traz essa ideia do controle do tempo para o indivíduo
é quase como uma coisa filosófica. Lembra o Renascimento, lembra o Iluminismo, coragem de saber, ousadia de saber, sair da minoridade, você tomar conta das suas coisas. Então, pronto, o relógio de pulso, o relógio de algibeira, o relógio de pulso, é uma metáfora dessa mudança do tempo, em que você se apropria da gestão do seu próprio tempo. O seu tempo não é mais... Agora, veja, há uma grande contradição. Isso não é uma coisa de um caminho, são dois caminhos. Por um lado, o indivíduo ganha notoriedade nessa modernidade e gere o seu tempo. Por outro, o seu tempo é controlado pela fábrica. Então, isso é a grande contradição da modernidade, esse choque entre os novos jeitos de se trabalhar, a fábrica que dita a minha vida, que dita o meu ritmo, que controla a economia, e o indivíduo que também busca autonomia e busca seus espaços dentro dessa nova sociedade. Tá certo? Então, como vocês podem perceber, isso é uma conversa que toca muito os aspectos filosóficos. Mais filosofia ainda a gente ia encontrar quando pensasse nos novos relógios que surgem aí, tipo Apple Watch, né? Porque esses relógios não são apenas relógios. Então, o tempo não só está no meu pulso, mas ele também controla meu batimento cardíaco, pressão arterial, se eu caminho, se eu não caminho, se eu corro, se eu não corro, por onde eu ando, o meu percurso, o GPS que controla a minha vida. Então, à medida que a Revolução Industrial caminhou e que as novas invenções apareceram, o tempo não só deixou de ser controlado apenas um controle público, mas ele passou a ser um tempo cada vez mais que controla o indivíduo e cada uma de suas ações. Beleza? Estamos caminhando para o final da nossa aula, não é? A gente precisa compreender um pouco as transformações que a indústria sofreu por volta de 1950, que a gente chama de terceira revolução industrial. Né? Você tem aqui um cartoon onde um homem está teclando de um lado, você tem uma fábrica e saindo um automóvel, um martelo, um avião do outro lado, né? Ao mesmo tempo um passarinho aqui parecendo meio deslocado, uma imagem bem... 1945 a 1973, olhando a data, você identifica comigo de imediato a que corresponde esse período? Vamos lá, 2 segundos, 3, 5. Pense comigo, 45 a 73. Exatamente, esse 45 a 73 corresponde ao pós-Segunda Guerra Mundial. Esse período pós-Segunda Guerra Mundial é um momento de reconstrução da Europa, reconstrução do Japão, e está sobrando dinheiro no mercado internacional. Ele é chamado de Era de Ouro do Capitalismo. É um momento de expansão imensa, expansão extraordinária da indústria e da produção. Então, ele é marcado. Reprodução da Europa, reconstrução da Europa e do Japão, como eu citei, a criação das novas instituições financeiras mundiais, na esteira dos acordos do pós-guerra que criaram a ONU. Os acordos do pós-guerra estabeleceram o dólar como moeda internacional, criaram o Banco Mundial, o FMI, responsável por controlar se as dívidas dos países estão... A emissão de moeda do país está tranquila, se a dívida está tranquila. Então, dólar como moeda internacional, Banco Mundial, FMI, programas de empréstimos através do Banco Mundial para o mundo em desenvolvimento, tá certo? A juros baixíssimos na época, expansão industrial, automobilística, aviões, navios, a indústria de guerra, o surgimento dos porta-aviões, né? A aviação aeroespacial, a engenharia aeroespacial, o desenvolvimento intenso da ciência, novas e novas invenções a cada dia, tá certo? A mecanização da agricultura e a revolução verde, a chegada da engenharia genética, da melhoria, da pesquisa de melhoria de plantas,
né, possibilitou, por um lado, a grande expansão econômica agrícola do século XX, mas, por outro, também o grande debate acerca do impacto dos agrotóxicos, das contaminações sobre o meio ambiente. Aviação comercial, o avião se tornou cada vez mais um meio de transporte mais comum. Claro que isso não é uniforme no planeta inteiro e tem velocidades diferentes. Né? A aviação comercial mais comum, claro, começa primeiro pela Europa, pelos Estados Unidos. O Brasil só viveu isso muito mais intensamente no início do século XXI. A expansão do petróleo e do automóvel, crescimento da classe média na Europa, nos Estados Unidos, é um processo que também não é uniforme, mas para o eixo Europa, Japão, Estados Unidos, de 45 a 73, é a grande era de ouro do capitalismo. Essa era de ouro do capitalismo descortina para nós a computação e a automação, né? A grande marca da terceira revolução industrial. A linha de produção continua existindo, mas você automatiza essa linha de produção e o computador e a melhoria dos sistemas de computação, eles os vários centros produtivos do mundo. Olha esse mapinha aqui. Ele não é um mapa de estradas de ferro, nem é um mapa de rodovias, nem nada. Ele é o mapa da primeira internet lá nos anos já distantes, anos 60, nos Estados Unidos. Toda a internet dos Estados Unidos era esse mapinha aqui. Nada que está fora dele, de um pontozinho desse vermelho, podia ter acesso à rede de computadores. Isso aqui são essencialmente universidades e centros de pesquisa e centros militares. Depois que se descobriu que essa tecnologia era viável, é que ela começa a ser usada comercialmente nos anos 90, principalmente, né? Final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, essa terceira revolução industrial, e aqui é algo importante para a gente, ela marca uma diferença muito grande entre a produção da Ford e a produção da Toyota, não é? Aqui um gráficozinho que compara para a gente essas duas coisas. Então, por exemplo, na Ford, quando um produto estava com defeito, só era identificado no fim da linha de produção. Na Toyota, como todo mundo está acompanhando a produção de uma área, você tem 4, 5 operários ao redor de montando o carro, diferente da linha de produção fordista, a produção é interrompida a qualquer momento para consertar uma falha. A empresa fabricava muita peça que compunha o seu produto. Ou seja, a Ford também fazia o parafuso, também fazia uma parte elétrica, também fazia alguma coisa de borracha. Borracha nem tanto, né? Mas é um setor diferente. Mas a Ford fazia a produção também de muitas outras peças. Aqui você tem um processo que a gente chama de terceirização. No toyotismo, a Toyota ela não fabrica a porca, ela vai comprar a porca de outra empresa, que é criada para fabricar, para vender para ela. É isso que se chama de terceirização. Na Ford, isso aqui é muito importante, uma característica da produção fordista, a Ford trabalha com estoques altos. A produção da segunda revolução industrial é a fábrica que tem estoques altíssimos. Então, a Ford tem 50 mil pneus guardados para a produção de automóvel. Como é que a Toyota funciona? Ela só compra o pneu do carro que ela vende para ela montar. Então, o cliente chegou na loja, comprou um Ford, comprou um Toyota, esse pedido, essa compra, gera uma ordem de fabricação que chega na fábrica que vai produzir. Por isso que é muito comum você chegar hoje numa concessionária, alguém chegar numa concessionária para comprar um automóvel e não ter o automóvel para pronta entrega, só ter para entrega depois de 2 semanas, 3 semanas. Porque muitas vezes o carro talvez não esteja ainda para ser necessariamente fabricado, mas o estoque é muito limitado. Então, Fordismo trabalha com estoques altos, a Toyota trabalha com estoques
baixos. O operário especializado, altamente especializado, e um operário que se amolda, que consegue se adaptar à solução de diversas situações, problemas diferentes. Então, a Toyota, ao remodelar a linha de produção, ela cria um modo novo de trabalho que nos anos 80 chegou-se muito a se questionar se a Ford tinha futuro. Um debate que acontecia nos anos 80 até o início dos anos 90 era o da crise que a General Motors e a Ford enfrentavam dentro dos Estados Unidos. Uma crise séria que foi preciso intervenção do Estado nos anos 90, um programa de modernização da indústria nos anos 90, na época do governo de Bill Clinton, para que a Ford e a General Motors pudessem acompanhar o pique das empresas japonesas. Hoje, empresas automobilísticas americanas, todas elas trabalham no modelo toyotista de uma forma geral, ok? Então, essa terceira revolução industrial, ela é marcada pela conexão das pessoas, né? A telefonia, o início da internet, conectando pessoas e unidades produtivas ao redor do mundo. Agora, a quarta revolução industrial já é radicalmente diferente. Eu retomo aqui uma ideia que a gente discutiu no início da aula. Do mesmo jeito que foram acontecendo o acúmulo de transformações, de novas invenções, ao ponto de, num determinado momento, num dado momento, se entender que já estava se vivendo uma segunda revolução industrial, aqui também a gente acumulou mudanças ao ponto de muitos analistas hoje entenderem que a gente está vivendo uma quarta revolução industrial. A gente poderia dizer que é um momento em que ela é caracterizada, é um momento que se caracteriza por todas as pessoas estarem conectadas, tudo estar conectado e o tempo todo conectado. É aí que apareceu a expressão a internet das coisas. Em inglês, IoF, né? Internet of Things. Tudo conectado, todos conectados e o tempo todo conectados. Isso provoca uma revolução na informação, na maneira como a gente procura saber das coisas, na televisão aberta, fechada, a produção de filmes, o streaming, tudo. E o potencial de tudo isso ainda está para se revelar ainda mais à medida que nós tenhamos a sofisticação da rede de internet, nessa famosa rede 5G. A rede 5G ela promete que não vai haver um tempo de distância entre o gesto que eu executo e a ponta da linha do outro lado, o objeto que eu estou tentando manipular. Então, por exemplo, uma cirurgia médica poderá ser executada, qualquer cirurgia médica poderá ser, hoje só algumas são. Por quê? Você tem uma diferença, um tempo de resposta entre o gesto do médico real, manipulando um objeto, uma pinça, manipulando um bisturi, e o robô do outro lado que está segurando essa pinça ou esse bisturi. O joystick que eu mexo do lado de cá, ele não mexe do lado de lá no mesmo segundo. Há um tempo, um delay, um tempo de resposta. É chamado de latência. O que é que acontece? Você percebe isso na sua casa quando você está assistindo, se você for assistir jogo de futebol. Você já notou que se você tiver a televisão ligada, se você tiver uma televisão digital, uma televisão ainda uma analógica e um rádio, e o celular, você vai ouvir o gol em cada um num momento diferente. Um segundo, meio segundo de diferença que seja, mas o gol não aparece, não é gritado ao mesmo tempo nos quatro. Quem assiste final de seleção tá lembrado o final, todo mundo já tem essas televisões digitais em casa, tudo, mas quem ouvia o jogo pelo radinho, gritava o gol primeiro do que quem estava vendo. O cara vendo a televisão, aí gol!
Aí você não viu o gol ainda, é claro, porque você está vendo na digital, vai ter um tempo de resposta para aquilo dali, tá certo? Então, com a tecnologia 5G, esse tempo de resposta vai tender a zero. A possibilidade, o mundo de possibilidades de negócios, de empreendimentos, de coisas que pode se fazer com isso, ainda não passa sequer pela cabeça da gente, pessoas normais que não tivermos estudando isso o tempo inteiro. Há um livrinho que eu recomendo para todos vocês, perfeitamente possível de ser lido por qualquer menino aí no ensino médio, segundo, terceiro ano, primeiro ano, o Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. É um professor, um grande especialista na área, que dirigiu um dos fóruns mundiais de Davos há uns 5 anos, 6 anos, que teve como tema exatamente as transformações provocadas por essa quarta revolução industrial. Então é isso. Na nossa aula de hoje, né, nós vimos todas essas transformações a partir da segunda revolução industrial em diante, como é que isso impacta nossas vidas, como é que isso impacta, transformando as invenções, a cultura de massa, a internet a partir dos anos 60, a quarta revolução industrial. Então, e estamos nós envolvidos nela aqui, né, tendo aula à distância, conectados aí através de plataformas, streaming, revisões na forma de lives e etc. e tal. Esse momento que a gente está vivendo é um momento também de a gente pensar como é que toda essa tecnologia está chegando na educação ou não está chegando, né? Ou a gente tem um tempo de distância para tudo isso. Enfim, um abraço para todo mundo, concentrem-se nos estudos, mantenham um ritmo de estudo, um ritmo de programação e não desanimem, porque tudo isso vai passar muito mais rápido do que a gente pensa, tá certo? Um abraço para todos e até a próxima aula.